Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Que bom que você veio. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia, o aplicativo, em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Está escrito assim: porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que queres. Amém? O Senhor vem ministrando ao meu coração muito forte sobre alimentar o Espírito, meditar nas Escrituras, ler as Escrituras. O Senhor vem ministrando forte para que o nosso espírito fique forte e a nossa carne fique fraca, né? Ao ponto de que não fazemos o que a carne deseja, e sim o que o Espírito quer, né? No livro de João, no capítulo 6, no versículo 35, não precisa abrir se quiseres acompanhar, está escrito assim: diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. No mesmo capítulo 6, no versículo 48, está escrito assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Amém? Então as Escrituras é Jesus. Jesus, ele é a palavra. E Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, né? Este é o alimento que devemos nos alimentar diariamente, todos os dias, né? Certa vez, no livro de Lucas 10:38, diz assim, que Jesus, ele passeava, estava passando por um lugar e chegou a um povoado. E nesse povoado morava ali uma certa mulher chamada Marta. E Marta o recebeu em sua casa, né? E enquanto ele ensinava naquela casa, a irmã dela, Maria, ela se assentou aos pés de Jesus, né? Enquanto Marta estava muito atarefada com os afazeres para atender o pessoal que estava na casa dela, Maria estava aos pés do Senhor e estava se alimentando da própria palavra, do próprio pão vivo que desceu do céu. Ela estava ali recebendo do Senhor, né? E Marta questionou Jesus, falou: Senhor, por que a minha irmã ela não vem me ajudar? E Jesus falou para ela: você está muito atarefada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu o melhor pedaço do pão e estava se alimentando. Ela estava nutrindo o seu espírito ali, e a sua irmã estava muito atarefada com os afazeres, mas ela escolheu a melhor parte. Para nós vivermos nessa terra, a gente tem que alimentar o nosso corpo físico. E no mínimo a gente tem que alimentar ele com 3 refeições diárias, para que o corpo ele fique em pé, forte. E o que acontece se nós alimentarmos o nosso espírito com 3 porções diárias do pão, da palavra? E agora que estamos num período de jejum, associando ainda a alimentação diária do espírito e o jejum, é um banquete para o nosso espírito. Ele vai ficar forte e a gente não vai mais querer o que a carne deseja. Eu me converti no ano de 2016 e quando eu me converti, parece que é quando você passa pelo deserto, igual quando o povo saiu do deserto. Você começa a caminhar com o Senhor no começo e de vez em quando vem os pensamentos e querem te trazer de volta para o lugar de onde você saiu. Por causa que a gente não alimenta o Espírito, a gente não lê a palavra. Quantas vezes eu chegava do culto, colocava a minha Bíblia lá do lado da televisão e só pegava a Bíblia quando ia voltar para a igreja no outro domingo.
E quantos pensamentos vêm para nos puxar de volta para o lugar de onde a gente saiu. Então Jesus, Ele é a palavra, Ele é o alimento, Ele é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor, Ele te convida a se alimentar dEle diariamente. Entre a carne e o espírito, quem é que vai ser o mais forte? Aquele que você alimentar Ele continuamente. Esse vai ser o que vai estar mais forte. Alimente o seu espírito. O Jesus ainda disse que a palavra dele é espírito e vida. Então, se nós se alimentarmos da palavra, nós vamos ter vida. Amém? Eu convido você, aquele que pode se ajoelhar, aquele que pode se prostrar, aquele que não pode, fique sentado, para nós orarmos e agradecermos ao Senhor por mais essa reunião. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse dia de vida, Pai, e vida com saúde, Pai. Pai, eu também quero te pedir, Senhor, que o Senhor, Pai, possa revestir, Pai, o pastor Rodrigo, a pastora Karina, Pai, que o Senhor, Pai, possa colocar anjos, Pai, anjos de fogo acampados ao redor deles, Pai. Cerca eles, Pai, com uma redoma de fogo, Pai. Que eles, Pai, possam ser revestidos do teu poder, Pai. Que o Senhor possa cuidar deles todos os dias, Pai. Pai, também te pedimos, Pai, a tua bênção, a tua misericórdia e perdão pelos nossos pecados, Pai. Pai, te pedimos também, Pai, abençoa os nossos jovens, as nossas criancinhas, Pai. Pai, envia anjos, Pai, acamparem ao redor deles, Pai. Pai, que eles, Pai, sejam protegidos pelo Senhor e pelos teus anjos, Pai. Pai, abençoa a nossa reunião de hoje, Pai. Abençoa, Pai, a cada família aqui representada, Pai. Livra do mal, livra do maligno, Pai. Livra, Pai, do vírus mortal, Pai. Livra, Pai. Livra, Pai, do homem mau, do abusador, do ladrão, Pai, da bala perdida, da pessoa invejosa, Pai. Livra de acidente, livra de tragédia, livra da morte prematura e de atropelamento, Pai. Abençoa os lares, as casas, as famílias, Pai, que aqui estão representadas nessa noite, Pai. Pai, o teu Espírito Santo aqui, ele tem liberdade, Pai. Faça o teu mover, Espírito Santo, conforme aprouves a ti. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos, Pai, por mais esse momento, Pai. Por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui na tua casa, Pai, para louvar ao Senhor, Pai, render graças a ti, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida e por mais esse dia, Pai, nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Você está preparado para ouvir a palavra de hoje? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Rebaixei da rebalavanai. Senhor, está aqui a tua filha, Pai. A tua ungida, Pai. Guarda ela, Pai Santo. Seja um canal agora, Pai. A porta, Pai Santo, do céu está aberta, Pai. Venha fluir, Pai, como um rio, Pai. Palavras de vida eterna. Queremos, Pai, ouvir o teu recado, Pai. Crer, entender, obedecer, Pai. E viver. Para que possamos ter vida, e a vida é abundância, Pai. Guarde cada alma aqui presente, Pai. Livra do maligno, Pai. Livra do mal. E os abençoe, Pai, com a tua palavra, que é a semente, Pai, que venha cair numa boa terra. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém, amém e amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Como falou o pastor Rodrigo, será que nós estamos preparados para a volta do Senhor? Davi quase morreu, né, Davi? E Deus estava te avisando, assim, que você tinha sonho, o que era? Sonhava com o quê? Eu? Aí, quem soube da história, o testemunho que o Davi contou aqui na frente, né? Um grande livramento, ressuscitou, né? A Cal viu desfalecido, né, Cal? Desacordado, com a boca roxa. Isso não traz um temor, assim? E se tivesse ido naquela hora? E se tivesse ido naquela hora? Queridos, abram a Bíblia em 2 Pedro. Vamos meio de trás para frente. Olha o capítulo 3.
lá mais para o finalzinho da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3. Tem algum título aí na sua Bíblia? O dia do Senhor? O meu diz a vinda do Senhor e o seu significado. Como? O dia do Senhor se aproxima. E aí, queridos, não é o capítulo 3 que nós vamos estudar hoje, mas só para você entender, está falando, o livro de 2 Pedro, ele está falando muito sobre estarmos preparados, sobre o dia do Senhor. Olha o versículo 10 de 2 Pedro 3. Está falando, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Quer dizer que vem rápido, de repente, sem que às vezes você esteja esperando. Ou seja, aquela história, quando eu ver a coisa acontecendo, eu me arrependo, eu me conserto, Quantos casos que a gente está vendo, às vezes, de morte súbita. Nós precisamos estar preparados hoje. E vai falando, olha o que diz depois do versículo 13, na minha Bíblia assim tem um título também. O cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Tem algum título aí, depois do versículo 13? Antes do 14, tem algum título na sua? Geralmente tem algum título a Bíblia em papel. Então, queridos, nós vamos estudar hoje. Abre 2 Pedro, capítulo 1. A partir do verso 5. Acompanha aí. 2 Pedro 1, a partir do verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Nós já vamos estudar isso aqui. Agora olha o que diz o 8. Porque estas coisas, que coisas? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando. É assim que diz na sua Bíblia também? Como que diz na sua 8? Aumentando, crescendo. Estas coisas existindo em vós aumentando, em vocês crescendo essas coisas, o quê? A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança. Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, esse texto, ele é muito profundo. O que o pastor Rodrigo acabou de falar aqui na frente. Nós vamos ser cobrados por aquilo que nós temos ouvido e aprendido do Senhor. E aqui está dizendo que essas coisas precisam estar em nós, e em nós crescendo, para que a gente não seja infrutífero, nem inativo. O que o Senhor faz com aquele que não dá fruto? Corta. Não fala que poda, corta. Poda é quem dá fruto para que dê mais fruto ainda. Inativo.
Eu lembro que a primeira vez que esse texto assim me saltou aos olhos era 2012. Estava me preparando para pregar num retiro lá na Chácara Vitória. E o Senhor falou comigo. Eu lembro que eu trabalhava, acho que na Caneco Informática ainda, eu estava lá de secretária, e eu ouvi a palavra ociosidade. Fui pesquisar o que era ocioso. É uma coisa inativa, é uma coisa que não faz nada. Está ali ocupando espaço, sem produzir nada, sem adiantar de nada. E o pastor Rodrigo trouxe uma palavra na quinta-feira, onde falou daquela parábola da figueira plantada no meio da vinha. 3 anos diz que o Senhor procurava fruto e não encontrava. E ele falou, eu vou cortar, porque está inutilizando a terra. Quem quer ficar aqui com um pé de fruta que não dá fruta? Aí veio o viticultor. Ai, Senhor, não corta. Eu vou cavar aqui em volta, vou adubar. Se em 1 ano não der fruto, o Senhor pode cortar. Então, querido, nossa vida tem que dar fruto. O Pai é glorificado quando nós damos fruto. Fala para o teu irmão, você não pode viver na inatividade, sem dar fruto, não pode viver assim. Não pode viver só esquentando o banco aí, a cadeira da igreja, uma coisa ociosa. Não dá, gente. O Senhor nos chamou para coisas maiores. E o versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação, em outras vezes, o seu chamado e a vossa eleição. Você é eleito. Eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quer dizer que você não vai abandonar a tua fé. E o 11. Pois desta maneira, que maneira que nós estamos falando? De tudo aquilo que nós vamos ver, tintim por tintim, fé, virtude, tudo. Tem que estar crescendo em nós aumentando. Porque desta maneira é que vos será amplamente suprida, olha só, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer ser daqueles que vão entrar no reino, herdar o reino? Amém? É sério sua decisão? O quanto você está disposto a se empenhar por isso, então? Porque a palavra, se nós fizermos um estudo mais profundo, vai dizer que tem gente que fica de fora. Tem gente que fica de fora. É a palavra. É a palavra. É a santa palavra de Deus. Então, queridos, eu quero começar a estudar com você. Deixa aberto aí. Vamos voltar no versículo 5. Pastor Rodrigo, aqui o slide só. Pra frente. Vamos imaginar como se fosse uma escada aqui. Que nós lemos no versículo 10, vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisas, então, precisam estar em nós e em nós aumentando para que a gente, povo de Deus, não seja infrutífero no conhecimento do nosso Senhor Jesus? Que, queridos, às vezes nós estamos infrutíferos, nós estamos ouvindo uma palavra e não estamos colocando em prática. Estamos ouvindo uma palavra que às vezes é um puxão de orelha, mas que vem para te salvar,
para dizer, você quer viver isso, o caminho aqui, nós estamos num jejum que é de humilhação, de arrependimento, é onde a gente revê nossa vida, a gente revê nossas falhas, porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E às vezes o caminho de restauração da tua vida envolve quebrantamento, arrependimento. Não é verdade? É verdade. Vai falar com pessoas que viveram uma restauração na família. O que teve que haver? O orgulho teve que cair por terra. O orgulho teve que cair por terra. O que foi liberado? Perdão. Você fez isso para mim, mas eu te perdoo. Está entendendo? Às vezes o caminho da restauração é o arrependimento, é o quebrantamento, é dizer, Senhor, como nós precisamos de Ti. Então, queridos, vamos imaginar esse caminho onde a base é a fé. E esse texto de 2 Pedro 1 diz, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. O que é reunindo toda a vossa diligência? Eu gosto de ver a palavra assim, frase por frase. Quer dizer que você vai ter que se empenhar. Você vai ter que se dedicar. Não é uma coisa que vem naturalmente. Quando diz, você vai ter que ali dispor de toda a vossa diligência. Você vai ter que se empenhar, você vai ter que querer, você vai ter que dedicar tempo. Amém? Amém. Anima aí, igreja. A palavra é de bênção. O final desse caminho aqui é o reino de Deus. É o reino eterno do Senhor. Então diz, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Associar. O que é associar? O que é uma sociedade? Você vai associar, você vai ligar. Você vai fazer caminhar junto. Então, associai com a vossa fé o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Virtude. Virtude. Primeiro, o que é fé? É crer, mesmo que você não esteja vendo. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você viu Jesus crucificado naquela cruz? Mas você crê? Isso é fé. Você crê que você podia estar com as suas vestes, tua roupa espiritual suja, imunda. E você veio para Jesus, você confessou os seus pecados, você aceitou o que Ele fez para você naquela cruz. Você acredita que você foi lavado, remido, e que agora suas vestes são mais alvas do que a neve? Você crê? Isso é fé. Nós cremos em Jesus, nós cremos na obra do Senhor naquela cruz. Nós cremos na restauração do Senhor na nossa vida. Nós cremos na restauração do Senhor nas famílias, amém? Foi à toa Jesus fazer seu primeiro milagre num casamento? Ele quer mostrar que o mesmo poder que perdoa, que restaura a nossa vida, restaura nossos relacionamentos também, aleluia! Você crê nisso? Isso é fé. Isso é fé. Só que a essa fé, nós precisamos, para ir subindo esses, como se fossem esses degraus, nós precisamos unir a nossa fé à virtude. E o que é a palavra virtude no original? Que você precisa colar com a tua fé. Porque às vezes nós andamos crendo, mas a nossa conduta é diferente. E essa palavra virtude, no original, arete, areté, não sei como é que pronuncia, a palavra virtude vem de conduta. Conduta virtuosa. De pensamento,
sentimento e ação. Então, o que é virtude, igreja? Uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Às vezes a gente crê no que Jesus fez na cruz e não consegue trazer isso para transformar nossa vida, transformar nossa família, transformar nossos relacionamentos. A nossa conduta precisa ser de excelência, mostrar que nós somos seguidores do Senhor Jesus. Se você for ver, queridos, no próprio livro de 1 Pedro, no capítulo 2, veja aí, vamos ver se a sua tem o 1 Pedro, capítulo 2. Antes do versículo 18, tem algum título aí? Antes do versículo 18, 1 Pedro, 1 Pedro. A vida exemplar cristã, deveres dos que prestam serviços a outros. O que tem a ver, pastor? O versículo 18 diz assim: sede submissos com todo temor a vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha só o que a palavra de Deus está falando. 1 Pedro 2,18. É fácil? É fácil? Só que é a conduta cristã que o Senhor espera de nós. Deus não espera de nós filhos respondões, filhos rebeldes, insubordinados. E aqui está dizendo que mesmo que nós tenhamos algum patrão, como que dizendo, ó, servos, sede submissos com todo temor a vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. 19, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. E aqui, queridos, depois vai dizer que o próprio Senhor, ele sofreu injúrias, mas ele, como um cordeiro mudo, como cordeiro mudo. Como a gente tem que aprender com o Senhor Jesus, né? A gente tem que aprender. Nossa boca grande, que fala o que quer, fala o que pensa e depois deu ruim. Então, queridos, se você vai ver 1 Pedro 3, no início do capítulo, vai dizer: a vida exemplar cristã, deveres dos casados. Oh, Jesus, como tem resistência a tua palavra, Senhor. Palavra do Senhor. Para as esposas, para os maridos. Tem palavra do Senhor para o filho, para os pais. Ou seja, querido, a sua fé linda no Senhor, precisa ser unida à sua virtude. A sua conduta precisa ser uma conduta de cristão, de cristã. Amém? A sua conduta, mulher, precisa ser de mulher virtuosa. A sua conduta precisa ser de mulher virtuosa, que tem o seu valor, que se submete, sim. Porque aqui vai dizer, olha só o que diz 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Olha o que diz a palavra. Está dizendo que se você tratar ele bem. Não é verdade essa palavra?
É verdade essa palavra. Vamos ter um testemunho aqui um dia, aqui no nosso meio, de alguém que está agindo como uma esposa muito sábia e está ganhando o seu marido. Algo lindo está acontecendo aqui numa família, porque a palavra do Senhor é verdade. Aí também tem a palavra para o marido. Também tem a palavra para o marido. Vamos ver a palavra para o marido. 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. A conduta do cristão. O que precisa estar unido à sua fé, essa virtude, essa conduta. Marido, ame a sua esposa. Você vai ver, se ela está sendo assim, arredia com você, ame. Você vai ver como às vezes a gente, mulher, responde quando a gente é bem tratada, né? Verdade, mulheres? A gente é bem tratada, a gente não faz um agrado para o marido? Nossa, a gente é assim, mimada, que a gente... meu amor, tá aqui, seu cafezinho, tá aqui. É assim, tá na Bíblia, a conduta do cristão. Você não pode ser assim, tem gente que se dá patada e... Não é a conduta, você precisa unir a tua fé à virtude. Essa virtude é uma conduta virtuosa, é uma conduta de uma varoa de Deus, um varão de Deus. Igreja, nós precisamos ver como é que está nosso testemunho. Verdade ou não? Precisamos ver como é que está nosso testemunho perante as pessoas, como dizem por aí, né? Nós somos uma carta. Eles podem não estar vindo na igreja, mas eles estão lendo a nossa vida. Eles estão lendo a nossa vida. Marido, onde você está no seu trabalho, não dê brecha, fale da tua esposa. Meu esposo traz um monte de coisa para casa. O dia que ele trabalha no cartório, manda para Karine. É brownie, é não sei o quê, é empadinha. Por quê? Ele fala de mim. Bem. Fale bem. Teu marido tem uns defeitos, mas fale só o que é bom. Não dê tua boca para o inimigo. Fale só o que é bom. É isso que a gente faz com quem é nossa carne. Quem é um com a gente. Amém? É a conduta do cristão. E a palavra tem aqui para a mulher, quando você estuda a palavra. Tem a palavra para a esposa, tem a palavra para o marido, tem a palavra para os filhos. Não serem rebeldes, obedecerem aos pais. Tem a palavra para os pais, não irritem seus filhos. Tem tudo, igreja. Quando a gente associar com a nossa fé, entender que a minha fé precisa estar ligada a uma virtude, que é essa conduta. Querida irmã, você não pode ser conhecida como a fofoqueira do bairro, a fofoqueira da família. Não é a conduta virtuosa. Está entendendo? Nós precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. Sejam as nossas conversas, compartilhar da palavra. Nossa, irmã, essa semana eu li isso aqui na palavra. Olha que texto maravilhoso. Palavra de Deus para abençoar a nossa vida. Sejamos nossas conversas assim, edificantes. Amém? Amém. Então, o que mais eu preciso unir? Então, a fé eu tenho que unir a virtude. A virtude eu tenho que unir o quê? Conhecimento. Por quê? Esse exemplo que eu dei agora. Se a gente se atentar para o que está escrito na palavra, e eu entender que meu papel de marido, meu papel de esposa, meu papel de filho, meu papel de servo, precisa estar alinhado aqui, eu preciso buscar esse conhecimento mais profundo. Por isso você precisa unir a sua fé à virtude, que é essa conduta virtuosa,
E essa conduta, você precisa unir o conhecimento. Ou seja, essa palavra no original, conhecimento, quer dizer gnosis. Você tem que buscar esse conhecimento mais profundo do que diz a Escritura. E no original, essa palavra também quer dizer, buscar conhecer coisas lícitas e ilícitas para os cristãos. Sabedoria moral, tal como é vista em uma vida correta. Una a sua fé à virtude, essa conduta virtuosa. Busque o conhecimento. Como você pode ser uma pessoa alinhada com Deus? Porque, irmãos, todos nós estamos ainda num processo, amém? Mas não somos mais igual como a gente era. Assim tem que ser a cada semana. Ninguém está falando aqui que tem que andar com uma coroinha na cabeça e dizer, arrotando santidade. Mas, querido, você tem que buscar melhorar, senão você vai ficar inativo. Se você é daquele que diz, não tenho mais nada para aprender, não tenho mais nada para melhorar, inativo, infrutuoso. Todos nós temos mais para aprender. E como temos aprendido, né, queridos? Até no projeto Fogo do Altar. Coisas que você lê na palavra, e você já leu a Bíblia. Tesouros ocultos na palavra. Eu e o pastor Rodrigo estamos sendo muito abençoados. Mesmo nós completamos 17 anos de ministério pastoral. Quanto nós temos ainda para aprender? Quanto nós temos para aprender? E a gente fica maravilhado, porque é como se a palavra ela se renova. E você tem mais para aprender. E você tem mais para praticar. E você vê como o Senhor abençoa. A bênção vem àqueles que ouvem a sua voz e obedecem, como diz Deuteronômio 28, não é? As bênçãos vêm e alcançam. E o que diz Oséias 4:6? Não precisa abrir. Meu povo perece por falta de conhecimento. Tem gente que é cristão, pastor, e está assim, não, mas eu não acredito que seja assim. Querido, as coisas espirituais são o que são. Mesma coisa que você sair por aí com o seu carro. Eu não acredito nesse limite de velocidade aqui, não. Eu não, vou andar do meu jeito. É? Só espera uns 30 dias, vai chegar umas multas na sua casa. Vai chegar uns pontos lá, reduzir um ponto na sua carteira. O mundo é regido por leis aqui naturais e o reino espiritual também é verdade. Então, mesmo que você diga, não creio que seja assim, talvez você está vivendo, patinando perrengues, e a gente tem que nos alinhar com a palavra, ter esse coração aberto para a gente aprender mais de Deus. Como temos aprendido, coisas que precisamos praticar. Aleluia. E o que mais, nossa fé, o que nós cremos, unir nossa conduta, uma boa conduta, uma conduta virtuosa, uma conduta que dá bom testemunho, aleluia, que vão dizer, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, esse é um homem de oração, essa é uma mulher de oração, amém? Unir o conhecimento, precisamos conhecer mais, e o que mais? E ao conhecimento tem que unir o quê? Domínio próprio. Temperança é uma coisa temperada, não é uma coisa... Temperança quer dizer a mesma coisa, esse domínio próprio. Por que isso? Porque posso ter minha fé, saber da minha conduta, ter o conhecimento e ainda assim escolher explodir. Eu não creio que é assim esse negócio de marido, de mulher, que não sei o que não sei. Domínio próprio. O que é domínio próprio? Autocontrole. Diga, eu preciso ter autocontrole. Com as crianças, com o marido, com o patrão, com o cliente. Maísa começou com o negócio de roupa, às vezes não dá um negócio. Gente, eu lembro meu pai.
Meu pai, na loja que meus pais tinham, meu pai às vezes tirava umas 20 camisetas. 20 camisetas. Ai, só tem essas. Gente, quando meu pai estava já mais de idade, prestes a fechar a loja, às vezes ele dava umas, sabe? Que tem hora que você... Mas fala para o teu irmão, não perde a tua bênção. Não perde a tua bênção. Vamos abrir uns textos em Provérbios para a gente ver sobre domínio próprio? Que você precisa acrescentar aí na tua caminhada cristã? Abre Provérbios 16, 32. Olha só, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aí eu procurei na nova tradução da linguagem de hoje, sabe aquela Bíblia que foi traduzida numa linguagem mais assim para os adolescentes? Olha como fala esse versículo. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Fala para o irmão que está... Se controla. Se controla. Abre Provérbios 25, 28. Abre Provérbios 25, 28. Quem pode ler? Bem alto. Derribada. Olha só, como cidade derribada que não tem muros, ou seja, uma coisa desprotegida. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Aí na tradução da linguagem de hoje, que é essa linguagem mais facilitada, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. A gente precisa saber se controlar. Por isso que a palavra diz, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, às vezes vai te dar aquele... Mas não fale. O problema, o pecado, às vezes está em falar na hora da raiva. Irai-vos e não pequeis. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixa o dia passar sem você consertar as coisas. Gente, a palavra de Deus, ela é sabedoria. Diga. Hã? É que vem aquele... É que a ira é uma coisa que às vezes você não tem como controlar, porque, como diz, né, tem até umas coisas no Face, eu sou calma até que alguém me irrite. Como se o problema é o outro que me irrita. Mas o problema é o que você vai fazer com essa irritação. Então você precisa ter domínio próprio. Faz parte da nossa caminhada aqui, ó, para que a nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo seja amplamente suprida. Amém, igreja? Pense antes de falar. Palavras machucam. Palavras destroem. Há famílias que são marcadas por palavras que às vezes eram um sentimento, mas que não precisava ter sido ali falado. É o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 29, 11. Quem pode ler? Um de cada vez. Todo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina. Olha só. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. E na tradução da linguagem de hoje, este mesmo versículo, o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Acho que é melhor a gente vai dar uma caminhada, vai orar, vai respirar. Aconteceu um desentendimento entre o casal. Dá um tempo, não fala tudo, não fala. Eu sempre falo, na hora da raiva, a gente nunca toma decisão. A gente não toma decisão na hora da raiva, que às vezes na hora da raiva você pode querer até sair do seu emprego. E às vezes depois a coisa passa e você,
Poxa, foi só um momento. A gente nunca toma decisão na hora da ira. A gente nunca toma decisão quando a gente está esgotado, emocionalmente, cansado. Vá dormir. Vá tirar um bom de um cochilo para depois você pensar melhor. É isso, a palavra de Deus é sabedoria para nós. E o que a gente precisa unir ao domínio próprio? Volta lá para 2 Pedro 1:5. Por que será que a palavra de Deus diz que ao domínio próprio eu preciso unir a perseverança? Porque a perseverança nos fala de constância. Às vezes a gente pode, por algum momento, se segurar, mas a perseverança faz você ter uma constância. E a perseverança, no original, a palavra diz de estabilidade, constância, tolerância. É característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito. Vou repetir aqui. Você precisa unir ao domínio próprio a perseverança, porque perseverança é a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. É a pessoa que persiste com paciência e constância. Diga, eu preciso ser perseverante. O Senhor fala, tem a parábola na Bíblia que diz daquele juiz iníquo, aquela viúva que ia toda hora e ele não atendia, e ele já não aguentava mais, pensou, vou atender essa mulher aí. E o Senhor fala, se ele sendo iníquo, atendeu a mulher que ficava lhe importunando, quanto mais o Senhor fará justiça aos filhos que clamam dia e noite. Mas ele fala, mas porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Fé está ligado também à perseverança. Quem tem fé, persevera. Surgiu uma coisa, está tudo acabado? Não, eu vou perseverar. Eu vou retomar meu caminho. Eu vou retomar meu ânimo. Me decepcionei. Eu sou perseverante. Eu persevero em cumprir a palavra. Eu persevero em seguir ao Senhor. Porque a nossa vida é de perseverança. Nossa vida em Cristo é de perseverança. Porque a gente persevera até quando Ele diz um não para a gente. Até quando às vezes aquilo que a gente pede, Ele diz não. A gente persevera. Por quê? Porque a gente sabe que Ele tem o melhor. Então, você precisa unir a esse domínio próprio perseverança. Você não pode ser uma pessoa que desiste. Você precisa perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, é o que diz a palavra. E a perseverança tem que unir o quê? O que é piedade? Tem algumas traduções mais atuais, vai dizer devoção. Que a sua diz devoção? Devoção a Deus? É isso aí. Porque a palavra no original, piedade, porque às vezes a gente acha assim, piedade. Alguma coisa referente às pessoas, também referente às pessoas, mas principalmente na tradução ali da Ana, está dizendo devoção a Deus. É essa devoção, essa reverência, respeito, fidelidade a Deus. Porque, queridos, tem hora que na tua caminhada cristã, a tua fé você une a virtude. Virtude é a boa conduta. A tua boa conduta você une o conhecimento que você busca mais, saber mais profundo. Esse conhecimento mais profundo, você une o domínio próprio, você precisa ter equilíbrio, você precisa não ser uma pessoa que explode, uma pessoa que tem equilíbrio. Ao domínio próprio, perseverança, porque você vai perseverar na promessa, na palavra de Deus, você vai gerando milagre, gerando a salvação do esposo, e é assim você persevera. Mas hoje ele está diferente.
Mas a minha oração é a mesma, Senhor. Eu confio que o Senhor vai salvar meu esposo. Está entendendo? Você persevera. A perseverança, piedade, que é a devoção a Deus. Porque tem horas, querido, que a tua carne grita, mas você diz: não vou fazer o que minha carne quer, porque eu temo a Deus. Você está entendendo? Você teme ao Senhor? Igreja, você teme a Deus? Então as tuas decisões precisam estar pautadas nisso. Hoje, antes de vir para cá, chorei. Por saber de um casal lá do Rio Grande do Sul. Querem se divorciar. Chorei. Falei com meu esposo, falei: não aceito. Vou dar um jeito de entrar em contato com essa pessoa, com essa família. Eu não aceito. E ultimamente eu estou ouvindo isso aí e eu não aceito. E o que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu vou visitar a casa, como eu e o pastor Rodrigo temos feito, porque igreja, tema ao Senhor. Ele odeia o divórcio. Nós somos igreja que levanta a bandeira, não ao aborto, pró-vida e não sei o quê. Agora vamos levantar a bandeira. Quem aqui levanta a bandeira comigo? Diga: Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Essa bandeira precisa ser levantada. Tem uns casos que a palavra, em algum caso de adultério, mas eu creio sempre na restauração. Eu creio que se há arrependimento, se há quebrantamento um para com o outro, vai ter restauração. Porque eu e o pastor Rodrigo atendemos muitos casais que foram restaurados para a glória de Deus. Porque a palavra de Deus continua tendo poder. A palavra de Deus continua tendo poder. A palavra de Jesus continua transformando água em vinho. Não negue o poder da palavra de Deus. Não negue o poder do Espírito Santo de Deus. Eu vou levantar essa bandeira. E eu falei com essa pessoa. Aí ela pediu sigilo. Não sei, eu vou dar um jeito, irmãos. Eu vou dar um jeito. Precisa de aconselhamento. Precisa pensar. Eu chorei, eu entrei, o pastor estava tomando banho, eu falei: Rodrigo, sabe quando te dói? Quando dói na sua alma? Porque é um divórcio, a pessoa acha que vai ser livre de tudo. Não vai, queridos. Não vai ser a solução. E nós, como igreja, Deus tem levantado pessoas aqui. Uma quinta-feira, faz uma semana e pouco, uma irmã aqui: pastora, não sei porque eu tive uma visão assim, assado. E eu sabia o que estava acontecendo. Eu falei: irmã, Deus está te usando, vai falar com essa pessoa, porque eu e o pastor Rodrigo já visitamos, e era relacionado ao divórcio. E essa pessoa foi também usada por Deus, e agora esse casal, para a glória de Deus, já caiu por terra. Estou acompanhando, a pessoa falou: não, a gente está diferente, ele mudou, eu mudei. Mas, querido, levante essa bandeira. Se alguém vier compartilhar com você isso, levante a bandeira, diga: eu vou te ajudar, eu vou te aconselhar, eu vou te acompanhar. Amém? Você não pode se calar, mas se coloque para ajudar. Porque às vezes a gente ouve, tudo tem sentido. Está entendendo? Não é besteira. Não é: acordei com vontade de me divorciar. Tem motivo. Mas há um caminho que precisa ser trilhado para a restauração. Eu levanto essa bandeira. E o que depender de mim, eu vou me empenhar em orar, em jejuar, aconselhar esse casal, meu queridos lá.
E eu espero contar para vocês que houve restauração, porque eu creio no poder de Deus. Eu creio na palavra. Eu creio que quando a palavra é liberada, quando alguém se levanta para orar, as coisas que o diabo planeja caem por terra, porque Deus é maior, igreja. Então vamos levantar essa bandeira em favor das famílias. Amém. Então, tem hora, querido, essa piedade é essa devoção a Deus. Tem hora que você tem vontade de fazer um monte de coisa, mas você não faz, porque você teme a Deus. Vou sair da igreja, mas não sei o que. O que Deus quer que você faça? Temor a Deus. Davi na Bíblia, não o Davi, Davi da Bíblia, ele podia fazer com as próprias mãos. O quê? Matar Saul. E os conselhos? Tá ali. Tá no jeito. Vai ali. Deus o entregou. Olha o que eles falavam. Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. E às vezes tem conselho que está vindo para você. Deus vai te livrar desse fardo que não sei o que, E como coisas no meu ministério do pastor Rodrigo que eu já contei aqui. Você não precisa passar por isso. Eu falei, eu tô aqui porque Deus colocou aqui, eu só saio se Deus falar. Tem hora na tua vida que a tua devoção a Deus, o temor é maior. Então, Davi, mesmo tendo a oportunidade de matar Saul, ele falava. E ele até teve um momento, né, que tirou uma bordinha assim, né, da capa. Mas já ficou tudo remoendo o coração assim. E ele falava, se eu tocar no ungido do Senhor. É o Senhor que vai fazer justiça. Fez justiça, fez. Depois Saul morreu. Então, Deus sempre, eu penso assim, se alguém está sofrendo alguma injustiça, seja você fiel com Deus, que Deus vai fazer algo por você. Mas agora não queira fazer o que Deus odeia, não queira perder aí tua bênção. Eu carrego algo comigo. Como diz a palavra, os escândalos vão vir. Mas ai de quem vier os escândalos. Você quer ser daqueles que, como cristão, você escandalizou outros? Então, temor. Diga, eu preciso ter temor. Devoção a Deus. Amém, igreja? Então, a tua perseverança, você precisa ter essa piedade, que no original piedade, que na tradução da Ana já está, devoção a Deus é esse temor. Eu vou fazer, vai acontecer. Peraí, é isso que Deus diz? É assim que Deus quer? Precisamos colocar isso, querido, se nós queremos ter uma vida abençoada. E a piedade, fraternidade. O que é essa palavra no original? Esse amor de irmãos, de irmãs. O amor que cristãos cultivam uns com os outros para com os irmãos. Então, eu creio que é um conjunto de coisas, porque uma coisa vai unindo a outra, né? Ou seja, é isso que eu estou falando. Nós precisamos ser daqueles amigos, irmãos. Alguém vem falar para você uma coisa, está contra a palavra? Seja um verdadeiro amigo, um verdadeiro irmão em Cristo. E diga, irmão, acho que você está... Irmão, vem aqui, deixa eu orar com você, irmão. Irmão, olha o que diz a palavra, vamos seguir aqui a palavra. Amém? Que, queridos, nós precisamos cultivar isso. Esse amor de irmãos, esse amor de famílias. Que se alguma família está passando alguma situação difícil, não é para condenar, mas ajudar, visita, aconselha, vamos cultivar essa fraternidade, né? Que nem diz o Ivo fica emocionado, né? Quando a igreja se abraça um ao outro, porque isso é gostoso. Esse amor de irmãos. Alguém às vezes está passando uma situação, recebe uma ligação, recebe uma visita. Tudo isso aqui faz parte que você precisa unir a tua fé. E
a essa fraternidade. Amor. E o amor, esse no original é ágape. Sabe o que é o amor? Ágape. Não é o amor filéu de amigos. É um amor sacrificial. É um amor que se doa. É um amor que se entrega. E às vezes a gente tem que fazer as coisas. Esse amor que se entrega. Esse amor que se... Eu acho que as mães sabem bem o que é, né? Um amor ágape. É uma coisa que às vezes você não tem nem força, nem energia, mas você está ali, você está cuidando, você está fazendo uma comida, você está... É essa coisa que se doa. E nós precisamos ter isso na nossa vida. Para com Deus, para com o próximo. Porque, repetindo, vamos ir para o versículo 8 de 2 Pedro 1. Porque estas coisas, que coisas? Vamos dizer juntos? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Precisa aumentar. Aumentando. Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos para o 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha onde dá essa escada. Você pode se colocar de pé? Queria pedir que você agora tivesse um tempo de meditar. Se você está preparado para a volta do Senhor, se você está preparado para entrar no reino eterno do nosso Senhor Jesus. Talvez você precisa tirar do teu coração mágoa, rancor, falta de perdão. E você entendeu hoje que não basta apenas ter sua fé. A sua fé precisa ser unida a essa virtude, essa conduta. Talvez é nisso que você precisa dizer: Senhor, a verdade, eu estou falhando. Eu estou escandalizando. Às vezes com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de tratar um ao outro, às vezes o jeito até de lidar com as crianças. E tem que ter um jeito que glorifique ao Senhor. Então peça ao Senhor misericórdia. Você precisa unir a tua fé a essa boa conduta. Não adianta ficar com o coração como pedra. Tem que quebrantar. Às vezes a gente tem que quebrantar, dizer: eu falo demais, eu falo alto, eu xingo. Mas Deus, me ajuda a mudar. Me ajuda a ser diferente, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Então a sua fé precisa ser unida a essa virtude, a essa boa conduta. A essa boa conduta você precisa unir o conhecimento, querido. Busque mais profundo o que diz as Escrituras sagradas. São fonte de vida. Quando você obedece o que diz as Escrituras, quando você diz: é assim, Senhor, que eu devo agir, é assim que uma mulher deve agir, é assim que uma esposa deve ser, Senhor, me ajuda, me molda, me transforma, como um barro nas tuas mãos, Senhor, me molda de novo. Peça ao Senhor. E você, marido, se você tem sido às vezes grosseiro, se você tem agido de forma assim que você não está tratando a tua esposa como Cristo amou a igreja, peça perdão também. Diga: Senhor, a tua palavra diz para os maridos tratarem a esposa como parte mais frágil, não tratar com ignorância. Então busque esse conhecimento, você homem, você mulher, e una tudo isso à tua fé. E também o domínio próprio. Fala: Senhor,
Senhor, eu não quero ser uma pessoa explosiva, uma pessoa com raiva, com ira, que fala. Senhor, me ajuda a segurar a minha língua, a refrear a minha língua, para eu não perder minha bênção, para que na minha casa, Senhor, não sejam ditas palavras de maldição, palavras que estão atraindo demônios. Tem misericórdia, Senhor, dê o teu domínio próprio, que a tua igreja venha buscar esse domínio próprio, essa temperança, esse equilíbrio, Senhor. E nos ajuda também, Deus, a unir a esse domínio próprio a perseverança. Ajuda meus irmãos aqui, todos nós, a não desistirmos, ó Deus, do teu caminho. Não desistimos da caminhada de fé. Não desistimos da nossa família. Não desistimos, ó Deus, dos teus propósitos, Senhor, em nome de Jesus. E que a nossa perseverança seja unida à nossa devoção. Pai, a devoção a Ti. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Caia o temor do Senhor sobre os nossos corações, ó Deus. Temor, reverência ao Teu nome, Senhor. A Tua palavra. Não envergonhar, Deus, o Teu nome. Não envergonhar, Senhor Deus, o Teu evangelho, Senhor. Tem misericórdia de nós. E nos ajude também, Senhor Deus, na fraternidade. Temos esse amor entre irmãos. Famílias que se visitam, Deus, e deixam ali uma palavra, um conselho. Famílias que se abençoam. Esposas que abençoam outras esposas. Que compartilham, ó Deus, as suas experiências para abençoar e ajudar cada uma a vencer as dificuldades. Homens que vão se encontrar para falar do Teu reino, Senhor. Para falar da Tua palavra. E nos ajuda a ter esse amor, ó Deus. Esse amor sacrificial, trilhando todo esse caminho, Senhor, como diz a Tua palavra, nos será suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, cada um que está aqui, que possamos todos juntos trilhar esse caminho, Senhor, que ninguém fique para trás. Que ninguém perca, ó Deus, a sua salvação, por ser, ó Deus, às vezes rebelde à Tua palavra. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Deus. Queremos, ó Deus, estar preparados para nos encontrar contigo. Queremos, ó Deus, não ter medo de dizer Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E, ó Pai, ajuda cada um nas dificuldades, porque o Senhor diz ali no livro de Pedro, no capítulo 3, que quando nós estamos nos santificando, nós apressamos a Tua vinda, Senhor. E às vezes, Pai, o Senhor está tardando em vir, mas é justamente para que a Tua igreja tenha tempo de se arrepender, Senhor. É o que diz a Tua palavra. Deus, que possamos estar preparados para a Tua vinda, possamos ser achados sem mancha e sem mácula. Como diz o Senhor, sejam santos, porque eu sou santo. Como diz a palavra do Senhor, sem santidade ninguém o verá. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sela esta palavra no coração de cada um aqui, Senhor. E que possamos, como diz o texto, empenharmos, ó Deus, toda a nossa diligência, empenhar força em fazer com que tudo isso, Pai, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, existam em nós e cresçam em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.